Senhores telespectadores, aqui estamos novamente com o programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim e pelo Dr. Renato Silva. Infelizmente, hoje nós não temos aqui o Dr. Renato Silva, porque ele está em Londres, em um congresso, para trazer mais dados aqui para que a população fique mais protegida. Como todos sabem, o Dr. Renato é o chefe do transplante de hepático e das doenças hepáticas no Hospital HB e na Faculdade de Medicina na FAMERP. E eu sou Domingo Braille, eu sou o pró-reitor de pós-graduação aqui na FAMERP e sou professor emérito da FAMERP e da Unicamp. Nós temos o prazer hoje aqui de ter o Dr. João Victor Piccolo Feliciano. O Dr. João Victor é hematologista diferenciado, porque além de fazer a parte de hematologia, ele também se dedica aos transplantes de medula e toda esta parte mais especializada da hematologia. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar o programa aqui, e eu estava curioso, então tenho certeza que o telespectador também. Rio Preto tem essa facilidade aqui no HB, e por uma posição geográfica que a nossa cidade está, recebe doentes de todo o Brasil para que sejam atendidos aqui. Então, temos aqui conosco o Dr. João Victor, e eu passo a palavra para ele nos dizer. A primeira pergunta é essa: da onde vêm os doentes que nós estamos tratando aqui no HB da área hematológica? Que são muitos. São muitos. Tá certo. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. E no transplante, a gente sabe que o Brasil ainda nós temos muitos problemas em todos os âmbitos de saúde, mas o transplante em geral é um programa que funciona. Funciona mesmo sabendo que faltam leitos, né? Nós temos muitos pacientes que ainda aguardam na fila. E a tendência é que haja realmente investimentos, né, nessa área, para que pessoas que realmente necessitam não fiquem e não se percam, né, nessas filas grandes que nós temos, principalmente pela falta de leitos. O Sistema Único de Saúde, eu tenho insistido aqui com os telespectadores, o Sistema Único de Saúde é um sistema ideal. Na realidade, você fazer assistência para toda a população do Brasil, que são 200 milhões, um pouquinho mais que 200 milhões de pessoas, é um programa pioneiro no mundo, né? E de grande alcance. Acontece que para isso você tem que ter recursos econômicos. E o Brasil, bom, agora nós estamos numa fase aí que não tem dinheiro. Mas para a saúde sempre faltou dinheiro, porque a gente tem muito doente e na realidade a medicina cresceu bastante, né, João? É verdade essa que a medicina sofreu uma incorporação tecnológica enorme. E isso aí foi ótimo, a gente tem discutido isso aqui nos programas. É ótimo, a população, o que mostra fácil, o resultado é simples. A população, a expectativa de vida da população aumentou muito. Imagine, o João Victor, eu me formei em 1962, a expectativa de vida naquela época era de 52 anos e agora passa dos 74. Então você veja, um pouco mais de 50 anos, a expectativa de vida subiu mais que 6 meses em cada ano. Então, isso aí é ótimo. A gente quer que as pessoas fiquem velhas, principalmente se ficarem produtivas, né? Exatamente. Mas isso tem um custo para a sociedade. Então, acho que nós precisamos trabalhar mais para poder que a gente, na realidade, conseguir dar assistência para todo esse pessoal. Mas, quanto à sua formação, eu acho que interessa, porque nós temos muitos ouvintes que são candidatos a ser médicos, e eles têm sempre perguntado das carreiras, o que o médico pode fazer, o que não pode fazer, como é que ele se forma. Então, o Dr. João Victor, conta pra gente um pouquinho da sua formação, como é que ela foi, por que escolheu hematologia, né? É um campo atraente, mas muito solicitante. Como é que você decidiu por esse campo? As coisas foram meio que fluindo naturalmente. Né? Geralmente é assim.
E eu entrei na faculdade em 2002, né, acabei prestando, entrei pela FUVEST na USP de Ribeirão Preto, tive toda a minha formação lá mesmo. Em 2007 foi minha graduação, continuei os meus estudos por lá mesmo. 2008, residência, você fez residência clínica médica, provavelmente? Sim, fiz residência de clínica médica, 2 anos, depois eu fiz uma residência em hematologia e hemoterapia, mais 2 anos, e por fim acabei fazendo um ano extra de transplante de medula para me aprimorar um pouco nessa área. Então, o grupo lá de Ribeirão é muito bom. Há muitos anos eles vêm trabalhando com toda a hematologia, sim, com transplantes também, né? Foi pioneiro, sim, em transplantes lá. Sim. Conta um pouco disso aí da tua formação, como é que é. E acho que eu volto a insistir na pergunta. Por que hematologia? Acabou acontecendo. Eu acho que é um perfil de doença que realmente me atraiu muito, porque são pacientes que necessitam de uma atenção. Não basta você simplesmente ter a parte técnica da medicina, eles precisam de uma atenção um pouco maior, de um carinho um pouco maior. São pessoas que estão frente a frente com a morte. Em geral são doenças graves com as quais nós lidamos. Então, graças a Deus eu falo que eu tenho a honra de trabalhar com esse perfil de paciente. Porque quando você está de frente com a morte, você não tem falsidade, você consegue enxergar as pessoas como elas realmente são. E isso me traz um prazer muito grande trabalhar com esse perfil de paciente. Então nós podemos voltar àquela conceito antigo que é do Platão, você imagina, que o médico que é bom, ele é médico de corpo e de alma. Exatamente. Porque o médico que não considera a alma, ele vai ter muito pouco sucesso. E a gente sabe que todas as doenças, elas fragilizam terrivelmente a pessoa. E se ele não tiver bastante apoio psicológico e apoio de alguém que ele confie, na realidade a doença fica muito pior. Com certeza. A gente tem certeza disso. A experiência mais evidente foi com a AIDS, né? O indivíduo que tem AIDS, deprime, ele acaba tendo complicações mais graves. Do ponto de vista geral, qual seria assim, o maior fluxo de doentes que o HB recebe, o grupo de hematologia recebe? Isso. O grupo de hematologia, eles acabam recebendo pacientes referenciados aqui da própria região. E de longe também. E de longe também, falou. Sim. Agora, especificamente para o transplante, o que acontece é justamente aquela falta de leitos que eu havia dito para o senhor. Então, nos outros estados existe uma escassez, né, no que diz respeito ao atendimento específico para pacientes que necessitam de transplante. Então, praticamente o Brasil todo acaba mandando pacientes aqui para Rio Preto. Então, isso é uma coisa muito importante para nós. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, mas não saia daí, telespectador. Nós vamos voltar já já. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. Estamos de volta, telespectadores. Prazer muito grande estar aqui com o Dr. João Vitor nesse nosso programa Saúde e Companhia. Como vocês sabem, o programa se chama Saúde e Companhia porque nós temos sempre uma companhia aqui. Alguém que possa nos ajudar a esclarecer a população. E dentro, em breve, nós vamos ter novidades. Nós vamos ter um programa, nós vamos começar a fazer chamadas de fora daqui do estúdio, para que a gente possa mostrar ao vivo para os telespectadores aquilo que acontece na saúde. Por exemplo, nós podemos ir lá no HB e conversar com você lá, talvez atendendo um doente, vendo essa parte que você tão bem enfatizou aqui. Eu acredito muito nisso aí. O médico, ele tem que ser uma pessoa, eu tenho insistido, que gosta de gente. Quem gosta de gente pode ser médico. Quem não gosta de gente,
como falar o finado Figueiredo, que foi nosso presidente, ele se gostava de cavalo, ele tinha que mexer com cavalo mesmo, né? Não com gente. Mas eu acho que o grande médico é esse que sabe entender a dor do paciente e consiga realmente trazer a confiança do paciente. Mas eu te perguntava, o doutor João Vitor, a respeito dessa demanda, né, enorme de pacientes que existe no Brasil inteiro, e o HB representa praticamente uma ilha de qualidade nisso aí, porque recebendo pacientes de todo o Brasil. Isso acontece com a cirurgia cardíaca também, da qual eu participo, né? E você veja, a gente recebe doente, eu já citei mais que uma vez isso aqui, mas me orgulha que a gente operou um índiozinho da ilha de Marajó. Então, acho que isso mostra o quanto o Rio Preto é importante nesse contexto. Mas eu te perguntava, desse grande afluxo que vem do Brasil inteiro, porque faltam leitos, faltam especialistas também, não adianta a gente ter mais médicos, precisa ter mais médicos que saibam coisas, não é verdade? E que tenham especialização, como o doutor João Vitor fez. Vejam que ele fez clínica médica, depois ele ficou na residência de hematologia, depois ficou mais um ano só fazendo transplante, e é por isso que o nosso transplante aqui no HB tem muito sucesso. Mas queria refazer a pergunta aqui, João Vitor, qual que é assim, nós temos mais leucemias, temos mais Hodgkin, temos mais mieloma, como é que nós estamos na área do transplante? Isso, no transplante a gente segue a tendência mundial, né, que é o que a gente vê segundo os dados apresentados aí nos congressos, né, em todos os lugares. O mieloma, que é uma doença que é pouco conhecida da população, acaba sendo o grande campeão no número de transplantes. Eu não tinha noção disso. Ele é a maior indicação de transplantes no mundo, atualmente é o mieloma múltiplo. Então vamos explicar um pouquinho o que é mieloma múltiplo. Eu acho que o telespectador tem que conhecer. São doenças mais ou menos esquecidas no passado. A gente antigamente só tinha Benson Jones, né? Então explica um pouquinho o que é mieloma. Na realidade é uma doença mais ou menos crônica, né? Isso. Mas que atinge uma área grande da população. Isso eu sabia. Não sabia que a demanda por transplante é grande em mieloma. Não tinha esse conceito. Isso, mieloma então é uma doença que, como o senhor falou, é uma doença crônica. É uma doença que acomete uma parcela da população que em geral está acima dos 50 anos, 50 a 60 anos, e tem uma incidência um pouco mais alta conforme a população vai ficando mais velha. Existe um aumento hoje devido ao envelhecimento da população, então nós estamos percebendo que isso está aumentando. E é uma doença crônica, uma doença que afeta uma das células lá da medula óssea, que é a célula que é responsável pela nossa produção de anticorpos. Mas vamos explicar um pouquinho a medula óssea, né? Esse programa aqui vai para todo o Brasil, se for o caso, para todo mundo, por sinal. Porque o telespectador que quiser nos assistir em qualquer país do mundo, basta ele entrar no tvRioPreto.tv, em qualquer smartphone, em qualquer computador. E eu já assisti o nosso programa e os programas aqui da TV nos Estados Unidos e em qualquer lugar do Brasil. Então, explica direitinho o que é essa medula óssea, porque eu acho que tem muita dúvida, assim. Afinal de contas, é o tutano do osso, vamos lá. Isso aí, o tutano do osso mesmo, é como se fosse aquela gelatina, aquele tecido gelatinoso que nós temos dentro dos nossos ossos, né? E ele é responsável pela nossa produção de sangue. Se nós dividirmos, né, a nossa produção de sangue em três, nós vamos ter o componente da série vermelha, que é responsável por transportar o oxigênio, né, para todo o nosso corpo, que é representado pelas hemácias, né, e no hemograma se reflete como a nossa dosagem de hemoglobina. Nós temos o componente das células de defesa, que são os leucócitos, que é o componente que a gente fala que é a série branca, né, as células de defesa do nosso corpo. E o último compartimento seria a produção de plaquetas, que são responsáveis por ajudar na nossa coagulação, né, não deixar a gente sangrar. Isso é a medula óssea. Então nós temos esses três componentes que são produzidos dentro dos ossos. Então, viu, telespectador, que coisa interessante? O osso não serve só para fazer esqueleto. Dentro do osso está a fábrica do sangue.
com todos os seus componentes, né? Porque o professor João Vitor falou muito adequadamente, é que são 3 componentes fundamentais: os leucócitos, né? E as plaquetas e as hemácias. As hemácias são os glóbulos vermelhos, o que transporta o oxigênio, e as outras são células de defesa. Mas, então a fábrica é lá. Isso, fábrica na medula medula óssea. E de repente essa fábrica fica meio atrapalhada, fica meio doida, não é isso? Isso, algumas doenças do sangue, né, acabam atrapalhando a produção, principalmente quando ela tem origem lá dentro, né, como é o caso das leucemias, sejam agudas ou crônicas, e o caso do mieloma múltiplo, como a gente disse, que é a doença, a maior indicação de transplantes no mundo. Em relação ao mieloma, o que acontece, o que tem de comum entre todas essas doenças de origem na medula óssea é que as pessoas podem começar a se sentir os determinados sintomas e sinais decorrentes da falha da produção de sangue. Sejam anemia, né? A pessoa se sente cansada, com uma certa dificuldade em realizar suas atividades, os familiares começam a perceber que a pessoa fica mais pálida, até às vezes até com uma coloração um pouco mais amarelada. Em relação à coloração palha, né? Isso, exatamente. A pessoa pode vir a ter diversas infecções de repetição devido ao acometimento aí da série branca, né, da defesa, e além das manifestações de sangramento, manifestações hemorrágicas pela baixa de plaquetas. Então, por que o pessoal, os pacientes de mieloma queixam de dores também? Explique para o telespectador, eu acho que é importante. É um dos sintomas sinais também. Do mieloma, claro. O mieloma ele tem uma particularidade que a célula que está doente, ela acaba fazendo com que haja uma reabsorção óssea. Secreta substâncias no sangue que fazem com que ocorra uma reabsorção óssea, ou seja, o paciente praticamente desenvolve um certo grau de osteopenia e osteoporose, ou seja, os ossos ficam fracos. Vão perdendo a sua capacidade de síntese, né? Exatamente. E isso pega muito mais frequentemente a coluna vertebral, né? A coluna vertebral sofre muito impacto. A coluna, vejam, a coluna vertebral, a gente paga um preço alto por andar com 2 pés, né? Na realidade, quem foi feito para andar só com 2 pés foi a galinha, o pato, etc., que ele é equilibradinho, né? É no meio. E nós temos que ficar em pé. E a coluna, então, ela sofre e é dos primeiros ossos que começam a sofrer com o mieloma, não é isso? Mieloma, exatamente. Geralmente, com alguma frequência, faz uma radiografia e descobre que tem mieloma, não é isso? Exatamente. Grande parte, né, das pessoas com mieloma acabam sendo encaminhadas para a gente do ortopedista, porque depois elas têm dores ósseas intensas e o ortopedista acaba vendo em exames de imagem, numa ressonância ou no raio-x as lesões. Antigamente a gente fazia muito diagnóstico diferencial com tuberculose óssea, né? Na radiografia são muito parecidas, não são? São sim, tem as lesões, formam-se várias lesões diversas, né, que se espalham, e podendo haver inclusive fraturas, né? Fraturas que a gente fala denomina fraturas patológicas. Né? Então, esse bloco está terminando, telespectador, mas você fique aí que nós vamos voltar já, daqui a pouquinho. Viajar, divertir, correr, reencontrar, usar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto está em festa, comemorando 18 anos no dia 22 de setembro. E na semana de 21 a 25 de setembro, faremos a transmissão dos programas Opinião Cidade e Estúdio Inter, diretamente do Rio Preto Shopping, ao vivo para vocês. E quem ganha com isso? Você, que poderá fazer parte desta festa. TV Rio Preto, 18 anos com muitas novidades.
Bem, nós já falamos aqui, telespectador, nos 2 blocos antecedentes, estamos no 3º bloco, mas tem uma coisa muito importante. Nós temos 2 tipos de transplantes. Os transplantes autólogos, em que o próprio paciente doa para ele mesmo, e tem indicações, e tem o heterólogo, o halogênico, em que o transplante é feito a partir de outras pessoas. Explique bem isso para o nosso telespectador, porque isso tem interesse para os pacientes, tem interesse público, e quem pode doar medula, como é que isso é feito, se é doloroso, se não é doloroso, se tem algum risco, porque a população tem que colaborar. Falando até um pouco do Banco Internacional de Medula, da qual o HB faz parte, né, e que é frequentemente uma solução para o tratamento de pacientes que não têm outra chance de receber medula. Então, com a palavra o Dr. João para nos responder essas importantes questões. A gente sabe que algumas dessas doenças, algumas dessas pessoas que têm a medula doente, elas precisam de um tratamento um pouco mais intenso. A quimioterapia ela não vai conseguir simplesmente resolver e curar essas pessoas. Então o que nós precisamos fazer é trocar essas células tronco, trocar a medula óssea para produzir um sangue saudável. Tendo em vista que muitas das pessoas acabam tendo irmãos, o primeiro lugar que nós vamos procurar quando a pessoa... Fala um pouquinho antes do autólogo. Do autólogo? Certo. Bom, o transplante... Explica para o telespectador que o autólogo é autólogo, mas tem problema, porque você tem que destruir aquela que está lá, né? Tá certo. Então, vamos lá, nesse item aí, que acho que todo mundo já viu, né? Fica careca e tal, não é que nem você que já é normal, cara. Não, o deles cresce depois. O deles cresce depois. Mas como é que é isso aí? Então, chega uma pessoa, tem um mieloma ou tem outra doença que tem indicação de transplante, e como é que se opta que ele vai receber um transplante autólogo? Isso. A gente opta pelo transplante autólogo quando nós estamos diante de doenças que têm uma certa sensibilidade à quimioterapia e que, na verdade, nós utilizamos essa quimioterapia para tentar efetivamente curar a pessoa. Primeiro estágio, então, é isso aí. O hematologista cuida das doenças, do sangue, mas a primeira tentativa sempre é com os quimioterápicos, que tem aumentado, eles são caros. Isso, são muito caros, mas estão surgindo cada vez mais quimioterápicos, e isso aí é uma coisa importante, né, da gente saber. Só que tem um custo, eu insisto sempre isso, a medicina incorporou muita tecnologia, mas isso não é de graça, infelizmente isso custa dinheiro. Mas vamos lá, João, então, tá bom, a pessoa se trata com quimioterapia, se não der certo, se não responder adequadamente. A gente analisa o caso, vê a indicação, e na verdade o que nós vamos fazer é como se fosse um truque. Nós vamos dar uma quimioterapia mais forte, porque se nós acreditarmos que essa pessoa teoricamente responderia à quimioterapia, nós aumentamos essa intensidade para tentar curar essa pessoa. Só que quando nós aumentamos a intensidade do tratamento, além de matar seja ele o mieloma ou o linfoma, nós acabamos também matando as células saudáveis da medula óssea. Isso pode comprometer permanentemente a produção de sangue da pessoa. Então o que nós fazemos antes dessa quimioterapia forte nada mais é do que o truque que a gente fala. Nós coletamos a medula óssea da pessoa, separamos as células, né, de maneira que fiquem somente células saudáveis. Então, como é que colhe essa medula? Isso. Em geral, para transplantes do tipo autólogo, nós coletamos essas células através do procedimento de aférese. Nós estimulamos as células tronco da medula a caírem em circulação através do uso de medicações e colocamos o paciente numa máquina que vai separar essas células e ela já aproveita para separar as células boas das ruins, né? Exatamente. A gente aproveita já. Isso. E separa as células. Certo. Aqui é ruim, você separa o joio do trigo, pronto. E guarda. Deixa ela guardada. Ela vai ser guardada, né, assim, numa geladeira comum ou não? Não, vai ser criopreservada. Para o hemocentro vai ficar guardadinha lá, né? Nós precisamos garantir que elas fiquem vivas. Né? Uma temperatura adequada. Tem o agente, né? Os criopreservantes. Também os criopreservantes.
tudo certo, uma temperatura adequada, para que elas permaneçam vivas. Para quê? Para que a gente possa justamente fazer aquela quimioterapia forte no paciente. Depois dessa quimioterapia, nós vamos tudo, né? Destruindo não só o tumor, mas o problema é o efeito colateral que acaba destruindo também a medula. Quando nós fazemos essa quimioterapia forte, logo após, um dia ou 2 dias após, nós reinfundimos essas células no paciente, e essas células elas vão repopular a medula óssea e vão normalizar a produção de sangue dessa pessoa em torno de mais ou menos 2 semanas. Isso aí não tem, o telespectador tem que saber, isso aí não tem rejeição, não tem nada, porque é o próprio sangue. Isso aí é tipo um conserto mesmo. Você pega o sangue, a produção do sangue que não está boa, você tira o que é ruim, deixa só o que é bom e reenxerta dentro da medula, vai pelo sangue, né? O que você tirou por essa máquina. Então, agora, e quando se trata de um transplante halogênico, aí entra a possibilidade de ter alguém, uma pessoa relacionada, um parente, é isso? Isso. A chance da gente ter um irmão, né, compatível em torno de 25%, é o primeiro local que nós vamos procurar. Irmão. Né, o irmão. A maioria das pessoas, né, infelizmente, ainda não tem acesso, às vezes, não tem irmãos, né, ou tem irmãos que não são compatíveis. A gente tem visto até na mídia aí casais que acabam tendo um outro filho. Exatamente. Para poder doar pro outro filho que tem a doença. Isso aí já foi muito discutido eticamente. É a tua opinião? Minha opinião sobre ter um outro filho para curar a criancinha. Eu acho que assim, atualmente, com as técnicas que nós temos, porque nós temos disponíveis o banco de doadores brasileiro, nós temos disponível o banco não aparentado, né, internacional, e nós temos outras modalidades de transplante, como o uso de cordões umbilicais, vindo de outros bancos, e agora está crescendo muito a modalidade haploidêntica, ou seja, 50% compatível. Que nesse tipo de transplante nós pegamos, em geral, um transplante aparentado, que nós podemos utilizar a mãe ou o pai, ou até o filho do paciente, ou até um irmão que seja 50% compatível e não 100%. Esse transplante tem crescido muito no mundo, com resultados muito bons, semelhantes aos que a gente vê em pacientes, em doadores do banco, e uma possibilidade de ter disponível um doador praticamente de imediato. Se você usar o pai, a mãe ou o filho, ou até um irmão 50% compatível, com taxas aceitáveis de rejeição, que essa era a nossa preocupação. Isso. Ao terminar esse programa, eu deixo então a palavra para você, João Vitor, para que você deixe uma mensagem para nós aqui. Eu acho que essa mensagem pode ser baseada no número de transplantes que o HB já fez e no sucesso que nós temos tido nos transplantes a partir dessas melhorias que vêm ocorrendo. Nós contamos no HB hoje com mais de 500 transplantes realizados desde o início da história do HB. Depois de toda a reestruturação da unidade, nós já temos mais de 50 transplantes com baixíssima mortalidade. No caso de transplantes autólogos, nós não teve praticamente nenhum óbito. As técnicas de transplantes melhoraram muito nos últimos anos para cá, né? E queria também deixar um recado em relação à ajuda da população, a importância da população em comparecer ao Hemocentro e se cadastrar no banco de doadores. Quem doa sangue é um candidato muito bom a doar medula também. O procedimento é bastante simples, é como se fosse uma doação de sangue. Isso. Porque doa sangue, um sangue que vai passar pela máquina. Exatamente. E vai ser útil para pessoas que estão gravemente doentes e que ficam curadas. Então, isso é um milagre. Tem pessoas que realmente dependem, né, dessa doação para viver. A única chance de cura de algumas pessoas é o transplante. Então, nós contamos com o altruísmo, né, das pessoas que são do banco para conseguir ajudar essas pessoas. Então essa é a nossa mensagem, essa mensagem final deste programa, dizer que você pode salvar vidas, desde que você tenha entre 18 e 50 e poucos anos, tenha um peso adequado, etc., você pode salvar vidas. Não só os médicos que são responsáveis por salvar vidas, você também, telespectador. Então tenham todos uma semana excelente e até o próximo programa.